Vamos lá então, vamos recomeçar os nossos trabalhos com pessoas que com certeza conhecem suficientemente, de qualquer maneira passo a apresentar o professor Jorge Gaspar, professor universitário e ex-presidente do IFP, e o senhor secretário-geral da UGT, Carlos Silva. E pronto. E é suficiente para o apresentar. A nossa proposta, e depois de termos ouvido discorrer sobre a situação política em Portugal e naquilo que diz respeito a situação política no que respeita ao emprego e ao desenvolvimento do emprego, e ficou também aqui dito e ficou claro que neste momento em Portugal valoriza-se muito o tripartismo, valoriza-se muito a negociação coletiva, valoriza-se muito os direitos dos trabalhadores e a proteção que a contratação coletiva gera. E é sobre exatamente este tema do tripartismo que nós gostaríamos de ouvir quer o Carlos Silva, quer o professor Jorge Gaspar, e também porque este ano o tema principal da conferência da OIT foi exatamente também o tripartismo, defendido por todas as partes como uma peça fundamental, não é, nos direitos dos trabalhadores. Nós, quando estamos a falar dos direitos dos trabalhadores, se calhar temos um pouco que nos habituar a outra coisa. É que os direitos dos trabalhadores são direitos humanos. Não é, os direitos dos trabalhadores não são apenas pós-trabalho, os direitos dos trabalhadores são um conjunto de direitos que são direitos humanos. E é exatamente disso que se fala também na necessidade de haver tripartismo para regular as relações laborais, e era sobre isso que eu gostava de ouvir, nomeadamente o secretário-geral da UGT, sobre este tema, e depois também o professor, porque tem desenvolvido pensamento também nesta área e que nos ajude também a compreender esta importância e qual o caminho num quadro em que provavelmente, também foi aqui citado, que o emprego vai ter novas reformulações, a ocupação do tempo de trabalho vai ser feito não só por trabalhadores, mas também por cada vez mais máquinas, e saber a importância, mais uma vez, da negociação com a intervenção quer do Estado, quer dos empregadores e também dos sindicatos, como é óbvio. Pergunta, a importância do tripartismo. E é óbvio que quando se fala em tripartismo tem que se falar necessariamente de sindicatos, porque não há tripartismo sem sindicatos, não há negociação coletiva sem sindicatos, pelo menos em Portugal, como ficou também claro e como todos nós sabemos. Carlos, tripartismo por quê e para quê? Muito obrigado, Rui. Muito bom dia ao Riso, na pessoa dele, cumprimentar todos os colegas do setor financeiro em Portugal, que aqui se encontram nesta organização espetacular do SBSI, com o apoio da UGT, e também um cumprimento ao meu amigo de alguns anos, o Jorge Gaspar, foi presidente do Instituto de Emprego, como o Rui disse, e é também um dos autores de algumas publicações sobre o tripartismo e o papel da OIT ao nível mundial, precisamente para apoiar o diálogo social. Eu sei que esteve aqui o Sr. Secretário de Estado, que vos falou do Acordo de Concertação Social, e portanto já lá vamos, acho que faz bem esta ligação que o Rui aqui colocou na pergunta, mas não queria deixar de cumprimentar, de uma forma muito calorosa e amiga, todos os companheiros que o Rui convidou, que são dos sindicatos da UNI, do setor financeiro. Eu sei que os italianos gostam muito de olhar para o telemóvel, e portanto o Ângelo está distraído, mas eu vou-lhe mandar um abraço aqui, amigo. Anjo de Cristo. Vejam só, Anjo de Cristo. É um nome bonito. E o Mauro Bossola, que é agora o líder da Unimed, também um grande abraço. O meu amigo William Portelli, há mais de 20 anos que andamos nestas andanças, mas eu vim para a UGT e tive que largar a Uni, também não podemos estar em todo lado. Para os nossos amigos da UGT espanhola, para o Chipre, para, naturalmente, todos os outros que eu não mencionei, porque ainda não reparei, o Mário Húngaro, que não é húngaro, é italiano, como sabem, mas é também um amigo de longa data, e todos aqueles que têm percorrido este caminho connosco. Diz-me o Rui, que também estão aqui colegas e companheiros da França, o que é muito importante, porque nos meus tempos em que eu participava nos fóruns da UNI, normalmente os companheiros de França não costumavam participar, mas se cá estão é porque é bom sinal, também vem reforçar naturalmente a coesão e a resposta e a procura de soluções para as questões que afetam de alguma forma o movimento internacional sindical, os trabalhadores e de uma forma muito particular o setor financeiro. Bem, no próximo dia 15 de outubro, começo já a fazer publicidade,
A UGT receberá aqui numa conferência internacional com velhos dirigentes, antigos dirigentes de sindicatos da Europa, o Emílio Carvalho, de Itália, que foi secretário-geral da SES, o Jean Lapierre, da França, a Helena André, que foi ministra do Trabalho, mas também foi secretária-geral adjunta da SES, o Luca Visentini, que é o atual secretário-geral da Confederação, o Jorge Daci, grego, mas filiado na FGTB da Bélgica, foi presidente do Comitê Económico e Social Europeu até há bem pouco tempo. A Gabi Bischoff é a representação da DGB, que é neste momento a presidente do Grupo dos Trabalhadores. O Nilton Sousa, da Força Sindical, atual secretário-geral da Alternativa Democrática Sindical das Américas e, portanto, todo um conjunto de ilustres convidados do nosso país irão assistir a uma conferência pela primeira vez em Portugal de um diretor-geral da OIT. É a primeira vez que um diretor-geral, neste caso o Guy Ryder, se disponibilizou para estar no nosso país nas comemorações dos 40 anos da Central, precisamente fazendo uma conferência de cerca de 30 minutos sobre o centenário da OIT e o futuro do trabalho. Ora, quando estamos a discutir um seminário, o emprego depois da crise, naturalmente, que uma das suas intervenções, ou a sua principal intervenção, irá ser realmente olhar para o futuro de uma forma muito particular, para este setor que tem tido uma inovação tecnológica extraordinária e que poderá lançar dúvidas em relação ao futuro, como é que nós, com menos trabalhadores, possivelmente e com mais robotização, mais automação, mais digitalização e a indústria 4.0, como é que nós conseguiremos, nós sindicatos, afrontar o futuro do trabalho, naturalmente mantendo níveis de sindicalização apreciáveis, precisamente porque os sindicatos são uma componente fundamental do diálogo social e dos acordos tripartidos, precisamente representando os trabalhadores. E será uma conferência certamente interessante e que vem, de alguma forma, colocar a UGT no cerne da questão que o Rui aqui colocou. A UGT, desde sempre, nestes seus 40 anos de existência, foi uma grande lutadora, é uma grande lutadora e defensora do diálogo social tripartido. O diálogo social tripartido assente nos princípios basilares da Organização Internacional do Trabalho. A mais antiga agência das Nações Unidas, criada logo após a criação da Sociedade das Nações, 1919, e que tem desenvolvido todos os anos, ano após ano, as chamadas conferências temáticas em Geneve. Este ano teve lugar, portanto, o 99º ano, e para o ano será o centenário, onde, nestas conferências, sempre o movimento sindical português intervém, o restante movimento sindical de todo o mundo intervém, mas também intervêm representantes dos governos, ou são primeiros-ministros, ou presidentes da República, e também os empregadores. Todos os anos há um empregador de cada país, um dirigente sindical de cada país, um líder máximo da República ou do Estado, seja primeiro-ministro, como dizia, ou governo, ou presidente da República, que intervém 5 minutos cada um, precisamente para, por um lado, colocarem aquilo que são as suas preocupações em relação à realidade económica, política e social dentro do seu país, e também, naturalmente, cada um tentando explicar o que é que pensa e o que é que sente em relação ao diálogo social. E para o ano, este ano calhou-me a mim, em representação da UGT, e representar os trabalhadores portugueses, no 100º aniversário calha a outra central sindical. E eu diria até que parece um pouco paradoxal que uma organização que não defende a concertação social, que não defende o diálogo social tripartido, que acha que a concertação é uma mise-en-scène, que acha que a concertação social em Portugal é só para dar mais regalias e fazer vencimento de todas as pretensões e propostas do patronato, que serve apenas aos governos, esquecendo que até está um governo de esquerda, que a própria esquerda em Portugal apoia as suas propostas, e portanto, mas combatem a concertação social. Porquê? Porque não sabem o que é o princípio do compromisso. Ora, isto é talvez a maior riqueza que tem a concertação social em todo o mundo, sobretudo no mundo democrático. O princípio do compromisso é o movimento sindical que representa trabalhadores, os governos dos países e os patrões entenderem-se à mesa das negociações, tal e qual como fazem durante 15 dias em Geneve, naquilo que são as chamadas discussões das normas. E as normas são normas aplicadas, desde que sejam aprovadas, consensualmente, são aplicadas a todos os países e em todo o mundo. Não é fácil, porque se todos chegássemos lá defendendo uma determinada posição
e a impuséssemos, como outros gostam de defender, então não tínhamos diálogo social, era a imposição unilateral daquilo que é uma decisão, seja de um sindicato, do empregador ou de um governo. O que é que nós tivemos este ano? Um acordo de concertação social sobre alterações à legislação laboral em Portugal, que necessitava, como sempre necessitou, de acordo das três partes. Os sindicatos estão representados por 2 centrais sindicais. Os patrões estão representados por 4 confederações. E o governo é o governo. Ora, um governo socialista, como o anterior era um governo, enfim, mais à direita, centro-direita e direita, porque tinha o Partido Social Democrata e o CDS-PP, como se lembram, e, portanto, nós sempre negociámos com todos, falamos com todos, negociamos, como dizia, com todos, com patrões e com governos. O que interessa ao GT, como deve interessar à generalidade do movimento sindical europeu, porque eu sou membro do Conselho Económico e Social Europeu, e é isso que ouço da generalidade das confederações da Europa, o que eu ouço é que é preferível privilegiar a paz social, a negociação, o diálogo, sem prescindir de, em determinados momentos de intransigência, termos 10 ou 20 mil trabalhadores da rua, como a gente acontece com regularidade em Bruxelas, ou na Alemanha, ou na França, ou no Luxemburgo. Em qualquer país europeu há essa liberdade dos sindicatos a exponenciarem a sua intervenção a favor de medidas que muitas vezes não conseguem ver implementadas por intransigência de outra parte, seja de patrões ou seja de governos. Ora, isto não significa que quando se vem para a rua seja inimigo da concertação social e do diálogo social tripartido. A UGT tem estado com sindicatos seus na rua. Em Portugal, no atual momento, temos feito um combate contra um conjunto de medidas que, mais do que a gravidade das medidas, passam por uma ausência de vontade política em aceder a um conjunto de reivindicações dos sindicatos na área da saúde, na área da educação, na área da administração pública, e ainda não tivemos nenhuma manifestação do setor financeiro. Mas há muito tempo que os nossos sindicatos, o setor financeiro que aqui estão representados, e o maior do país é o Sindicato dos Bancários de Sul-Ilhas, o SBSI, têm muitas dificuldades em conseguir um acordo para uma valorização remuneratória dos bancários em Portugal. Isso ainda não foi atingido. E também os sindicatos bancários têm dado um exemplo de estabilidade e de vontade de paz social quando a Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco português, tutelado a 100% pelo Estado, a primeira coisa que fez em julho, quando terminou um prazo de 18 meses, que tinha vindo do Acordo de Concertação Social de janeiro de 2017, e que terminou um compromisso entre patrões e sindicatos de não haver ou não fazer cair as convenções coletivas, eis que a primeira entidade em Portugal, quando terminou o prazo de 18 meses, é a Caixa Geral de Depósitos, fazendo cair o acordo da empresa e fazendo naturalmente perigar os direitos e deveres de todos, mas sobretudo dos trabalhadores. E os sindicatos bancários de Sul-Ilhas, com os outros sindicatos da UGT, tiveram uma posição proativa. Vamos negociar. Os senhores fizeram cair a convenção, vamos negociar. É esse o princípio do diálogo. Houve outros que avançaram logo para a greve. Nem negociação, nem mais nada. Greve e luta. E, portanto, temos as situações invertidas daquilo que toda a vida aprendi na OIT, no princípio da concertação e no princípio do diálogo social. É por aí que nós vamos e é para aí que nós queremos ir. E, portanto, muitas das questões que levam a que a UGT seja considerada uma organização em Portugal muito institucional, é porque é aquela do movimento sindical que consegue falar com toda a gente. O falar com todos não significa que haja cedências a todos. Não, nós conseguimos falar, tentar equilibrar algumas das nossas posições. Se vos disser que no último acordo de concertação social algumas das preocupações da UGT não conseguiram vingar, o que é que nós faríamos? A outra confederação não conseguiu vingar, não assinou o acordo, mas também não assinou os anteriores. Nem que seja por uma vírgula ou um problema ortográfico. A UGT entende que para servir os trabalhadores, a melhor defesa é efetivamente dar pequenos passos, no sentido de, já que não consegue dar um passo maior que a perna, então dar passos garantidos, que garantam também a estabilização das relações laborais e, efetivamente, aquilo que é uma posição que a UGT sempre defendeu, aos trabalhadores são os sindicatos que os representam. E nós, nos últimos 3 anos, verificámos uma inversão no nosso país desde a Revolução de 1974.
é que alguns dos partidos políticos que apoiam o governo sempre defenderam que devia ser a concertação social a resolver os problemas dos trabalhadores. Porquê? Porque tinham lá as duas confederações sindicais. Como pela primeira vez o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda apoiam um governo do Partido Socialista e acham que têm alguma capacidade para fazer passar na Assembleia da República um conjunto das suas propostas, então retiraram aquilo que defenderam durante 38, 40 anos, que era primeiro concertação social, depois Parlamento. Agora é ao contrário. Primeiro vamos que seja ao Parlamento e esvazia-se a concertação social. Ora, os meus companheiros portugueses e camaradas terão lido nos últimos meses um conjunto de artigos em Portugal que se vêem aí no Google, podem pesquisar. O último que eu li foi para que é que serve e a quem serve a concertação social? Um membro do Comitê Central do PCP. O Domingos Abrantes vem dizer que as teorias marxistas é que estão certas 150 anos depois da morte de Marx. Porquê? Porque a luta de classes é aquilo que faz avançar o mundo e faz naturalmente vingar e ganhar aos trabalhadores. É evidente que passaram 150 anos, desde 1870 até aqui. Mas não significa que o Marx esteja certo tanto tempo depois. Aliás, a queda do muro de Berlim provou que havia algumas teses erradas. E certamente os povos do leste hoje nem querem ouvir falar de determinadas teorias, enfim, de ultra-esquerda e muito sectárias. Mas nós temos isso em Portugal. E é um pouco esta sensação que nós temos no nosso país e que eu tenho transmitido aos meus companheiros europeus, sobretudo aos sindicatos que têm mais pendor e mais intervenção na Europa, nomeadamente ao nível de cargos políticos. Estou a ver os meus companheiros italianos e, como saberão, o Luca Visentini é de Itália e é recandidato a secretário-geral da SES. A Susana Camusso é italiana e é candidata a secretário-geral da Confederação Sindical Internacional. E tem ambos o apoio da UGT portuguesa. Porque são europeus, porque geoestrategicamente a UGT posiciona-se como se posiciona o SBSI, com o sul da Europa, dando privilégio ao sul da Europa, e aquilo que no sul da Europa os nossos companheiros tomarem decisões. Pois o grupo latino também acompanhará, até para não ficar isolado em termos estratégicos, no sul da Europa, como compreenderão, porque os nórdicos têm uma posição, os ingleses têm outra, os alemães e os austríacos têm outra, e nós gostamos de alinhar com a Espanha, com a Itália, com a Malta, com o Chipre e com a Grécia, que são normalmente os países com quem há uma tradição há muitos anos de nós nos posicionarmos em termos internacionais. E todos defenderam sempre a concertação social. Aqui em Portugal é dos países europeus, e eu tenho transmitido esta situação. Há muitos companheiros que até têm dificuldade em acreditar como é que é possível, é porque não têm no seu país uma central sindical com o peso significativo que tem a CGTP em Portugal, que tenha uma posição tão anti-concertação social, tão anti-diálogo social, e ainda tem uma posição pior. É que quem se arrogar ao direito de apresentar em nome dos trabalhadores do nosso país uma posição divergente da sua, tem logo uma acusação. Amarelos, divisionistas, sectários e contra os trabalhadores e contra o movimento sindical. Ora, a posição da UGT vem ao encontro da Europa, vem ao encontro dos princípios da OIT, vem ao encontro de todos os países e todas as confederações que connosco trabalham no sul da Europa, no setor financeiro e fora do setor financeiro, e são estas regras que nós temos transmitido aos nossos representantes na Eurocadres, à Elizabeth Barreiros, ao Hugo, na Comissão de Juventude Europeia e também na Comissão de Juventude da Confederação Europeia de Sindicatos, e eu no Comitê Económico e Social Europeu, porque realmente nós também temos que revelar que as dificuldades que muitas vezes passam ao diálogo social em Portugal têm a ver com o radicalismo e o sectarismo da outra organização. Porque como nunca assina, então o último acordo de concertação social foi uma traição aos trabalhadores. E devo dizer-vos que isto passa com muita facilidade na comunicação social. Criou-se um certo ambiente na comunicação social portuguesa que tudo o que a UGT faz e assina é contra os trabalhadores. Mas a verdade é que depois de nos assinarmos e depois das alterações entrarem em vigor, então os maiores defensores das alterações já são eles outra vez. Já conseguem defender os acordos de concertação melhor do que nós próprios. Significa que estamos no bom caminho. Eu sei que o Jorge Gaspar tem uma posição muito particular em relação às questões da OIT e do tripartismo, não andam muito
diferentes daquilo que eu disse, mas acima de tudo eu quero enaltecer, não por mim, mas por todo o exército que está atrás de mim, que eu represento, que é o GT toda, os seus sindicatos, as suas uniões, os seus dirigentes, sobretudo os que estão aqui, aqueles que são os nossos representantes lá fora, os que têm uma voz internacional, como tem o SBSI, porque o RISO nunca quis demitir-se da responsabilidade que tem de ser o maior sindicato da UGT, o maior sindicato português, e nunca se demitiu da responsabilidade de ter uma voz na Europa para ouvir quais são as nossas preocupações, e já agora é o primeiro vice-presidente da UGT, o primeiro elemento do Secretariado Nacional, precisamente pelo seu peso eleitoral, pela sua representatividade no nosso país, o seu sindicato. E daí que esta iniciativa seja muito importante, porque se há matérias que nós conseguimos resolver na concertação social em Portugal, tripartida, foi que com avanços e recuos, como dizem os ingleses, e vocês conhecem a expressão, os checks and balances, o equilíbrio das relações de trabalho, nós conseguimos alcançar um acordo de concertação social que, na nossa opinião, na UGT, é benéfico para os trabalhadores, combate efetivamente uma chaga social dos jovens trabalhadores no nosso país, que é a precariedade, e a precariedade é uma questão que está a ser discutida de forma transversal em toda a Europa, não apenas no nosso país, mas em Portugal este acordo vem ajudar precisamente a combater essa chaga. Se me disserem o que é que queria uma certa esquerda em Portugal, era que se alvetarasse tudo de uma vez por todas, fazendo crer à Europa que em Portugal o governo decide tudo por legislação. Ora, um acordo de concertação social não é uma lei. É uma lei a negociação coletiva. E é uma lei se a Assembleia da República a aprovar. E o Rui Rio tem também esta dupla função. É que é sindicalista, mas é simultaneamente deputado. E muitas vezes tem que gerir o seu espaço, como é que intervém. E nós compreendemos a disciplina partidária dentro de um Parlamento, mas não deixa de ser dirigente sindical, para tentar fazer perceber que a posição da UGT é uma posição de equilíbrio, que defende o entendimento com os patrões, e por isso, se vocês perceberem e chegarem à conclusão que nas nossas iniciativas, como esteve na semana passada aqui presente o António Saraiva, e como no dia 15 de outubro teremos aqui os presidentes das 4 confederações empresariais, perguntar-se-á, afinal, a intervenção do Guy Ryder é só para os sindicatos? A intervenção do governo é só para os trabalhadores? Ou não se dirige a todos os portugueses de uma forma global, também aos empresários e ao próprio governo? Não somos todos cidadãos? É porque somos todos cidadãos, então quem governa tem que governar para todos com equilíbrio, independentemente, quando está na oposição, propor coisas de um lado e propor coisas do outro. Mas quando está no governo com a responsabilidade, há uma coisa que não pode escapar. É o sentido da responsabilidade internacional, os compromissos internacionais de Portugal, as questões financeiras e orçamentais, porque daqui também vem a reputação e a credibilidade dos países. E a UGT, quando tomou decisões políticas nos últimos acordos de concertação social, disse sempre uma coisa: nós sabemos que há dificuldades internacionais para o nosso país. Não podemos prescindir de reivindicar um conjunto de direitos para os trabalhadores. Porque, por exemplo, alguns na administração pública há 10 anos que não são aumentados, mas também temos dificuldades no setor privado. Já vos disse o exemplo do setor financeiro, os bancários em particular, que são os que conheço melhor, também sou bancário, como sabem, mas também da generalidade, na indústria, no comércio, no setor do turismo em Portugal, que cresceu muito e que 80% dos contratos realizados no primeiro semestre deste ano são precários. E como não querem aumentar o salário mínimo, que é uma batalha nossa, não é uma batalha dos partidos políticos, o aumento do salário mínimo que não há, por exemplo, em alguns países como a Itália, nós temos, é uma realidade portuguesa. É um patamar mínimo de dignidade. E termino por dizer isto: os patamares mínimos de dignidade são não apenas o salário mínimo, mas a defesa da negociação coletiva entre sindicatos e empregadores. E quando nós entramos na sede da AFL-CIO nos Estados Unidos, em Washington, junto à Casa Branca, a maior organização sindical da América do Norte, com 11 milhões de filiados, há uma coisa que o Rui disse, ele esteve lá comigo, porque também se lembra, porque leu, e porque é verdade. Os direitos dos trabalhadores são direitos humanos. Está em inglês, está na entrada da AFL-CIO. São dos maiores defensores de um clima tripartido de negociação, que é difícil nos Estados Unidos da América. Mas nós da Europa não podemos deixar cair a favor do sectarismo e a favor de todos aqueles que acham que só com luta e que só com rua
e que só com agitação é que se conseguem melhores condições de trabalho, isso não é verdade. E a UGT já o provou durante estes 40 anos. É com responsabilidade, com negociação, com diálogo, com o princípio da concertação social, com aquilo que nós aprendemos na OIT, é com aquilo que nós aprendemos na OIT e que o Rui aqui colocou, que melhor temos conseguido defender os direitos dos trabalhadores do nosso país. Portanto, Rui, respondi à tua pergunta de uma forma até extensa, mas se há coisa que a UGT e os nossos sindicatos em particular têm feito, é para conseguir os direitos dos trabalhadores, nada melhor do que termos a capacidade e a liberdade de nos sentarmos à mesa com o patronato, desculpem o termo, mas é mais perceptível para todos, defender aquilo que são as nossas posições, não abdicar daquilo que nós defendemos, porque se quiséssemos a todo custo, ou a qualquer custo, e a qualquer preço, ter um acordo no setor bancário, já o tínhamos conseguido há muito tempo atrás. E se não o conseguimos é porque continuamos a ser virtuosos na paciência, na persistência, na luta à mesa das negociações. Como disse, sem prescindir, de em determinado momento, se for necessário, arregaçarmos as mangas e fazermos aquilo que outros fazem, que nós não temos medo. Vir para a rua, dizer à opinião pública que nós estamos a ser violentados e que nos retiram a dignidade daquilo que é a nossa função. Valorização do trabalho, valorização dos trabalhadores, mas também, assim termino, valorização do princípio do tripartismo, da concertação social em Portugal, e também é aquilo que nós defendemos para a OIT e para o nosso sindicato e para o nosso movimento sindical. Muito obrigado.